favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Durante a cerimônia, o tenente brigadeiro Batista Júnior ressaltou a importância do trabalho de todos os envolvidos no desenvolvimento e na entrega das aeronaves. Nós fizemos outro avião. Vocês vão sentar nesse assento ejetável e vão ver que o que foi feito não foi modernizar o avião. Talvez seja injusto chamar esse avião de T-27M, porque ele não seja mais o nosso T-27. Ele ficou no estado da arte, naquilo que o mais moderno tem. Como eu disse durante... Você acompanha a troca de comando da Força Aérea Brasileira, aqui ao vivo pela TV Brasil. Nessa cerimônia, em que o presidente Jair Bolsonaro participa, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior assume no lugar de Antônio Carlos Bermudes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de maio de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, fontes do PL dizem que sua pesquisa diária, feita após o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica, o ex-comandante da Aeronáutica, pôs o bolsonarismo em pânico. A pesquisa tracking do PL, Partido de Bolsonaro, de 21 de maio de 2025, provocou um clima de barata voa no partido do Jair. O depoimento do ex-chefe da Aeronáutica, Batista Júnior, simplesmente destruiu Bolsonaro entre os bolsonaristas. A causa é que Batista Júnior sempre foi um renomado bolsonarista conservador e antítese da esquerda, muito crítico da esquerda. E seu depoimento detonando Bolsonaro simplesmente fez o gado cair na real. Sim, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, era amplamente percebido como alinhado ao bolsonarismo antes de se posicionar contra a tentativa de golpe liderada por Jair Bolsonaro após as eleições de 2022. Diversas evidências corroboram essa percepção. Atividades nas redes sociais, por exemplo, durante seu período como comandante da Aeronáutica, abril de 2021 a dezembro de 2023, Batista Júnior era ativo no Twitter, hoje X, e frequentemente curtia ou compartilhava postagens alinhadas à pauta bolsonarista. Isso incluía críticas à esquerda, à imprensa, medidas sanitárias contra a Covid-19, como isolamento social e uso de máscara, e até apoio a narrativas como o voto auditável. Ele também curtiu publicações que elogiavam Bolsonaro e criticavam adversários políticos como o ex-presidente Lula. Interações com figuras bolsonaristas também marcaram a carreira de Batista Júnior antes de descobrir que o chefe dele era golpista. Ele teve interações públicas com parlamentares bolsonaristas como Bia Kicis, que em 2021 afirmou no Twitter que o brigadeiro admitiu ter votado nela e elogiou sua atuação na Câmara. Ele curtiu comentários de seguidores que reforçavam sua proximidade com a base ideológica de Bolsonaro, como um que dizia que a FAB representava o que há de melhor na política. E ele foi nomeado num contexto de crise. Ele assumiu o comando da Aeronáutica em abril de 2022 porque o Bolsonaro confiava muito nele. Após uma crise militar desencadeada pela demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a saída simultânea dos 3 comandantes das forças, sua indicação por Bolsonaro foi vista como um sinal de alinhamento ideológico, de tanto que o Batista Júnior era bolsonarista. Artigos e reportagens da época, como do Metrópolis e Congresso em Foco, descreviam Batista como bolsonarista raiz e o mais bolsonarista entre os comandantes das Forças Armadas. Apesar desse histórico, Batista Júnior se opôs à tentativa de golpe após as eleições de 2022, quando Bolsonaro e aliados discutiram medidas como decretação de garantia da Lei e da Ordem, GLO, ou Estado de Defesa para reverter o resultado eleitoral. Em depoimentos à Polícia Federal e ao STF, ele confirmou que alertou Bolsonaro sobre a ausência de fraudes nas urnas e se recusou a aderir
a trama golpista. Muito bem, você vê que o Batista Júnior, ele continua muito ativo no Twitter e no X, não é? Aqui você tem o perfil dele, por exemplo, no dia 17 foi a última postagem dele, e ele fala da lógica tradicional da geopolítica, baseada em alianças euroatlânticas, já não se sustenta diante da complexidade do cenário mundial. E aí ele retuita, por exemplo, o Luciano Hang, o velho da van. É o fim do mundo, gente que nada faz criticando quem faz acontecer, a inveja e a confissão. Vulgaridade do BC, Senatauer merece deboche superlativo. Está defendendo lá o Batista Júnior, o Senatauer, um monstrengo que tem lá numa cidadezinha de Santa Catarina, ultra-bolsonarista. Ele criticando a Janja, né, retuitando críticas à Janja, e aí falando de música, ele é muito eclético, né? Criticou a visita do Lula a Moscou. Então aí, minha amiga, meu amigo, ele é um bolsonarista raiz e muito respeitado nas Forças Armadas, e o bolsonarismo era fã dele, o próprio Bolsonaro era fã dele. O que ele disse ontem arrebentou com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai sofrer pelo depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, avaliam advogados. O depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, ao Supremo, complicou a situação de Bolsonaro e do almirante Almir Garnier, que aceitou dar o golpe, o comandante da Marinha. Em depoimento de 1 hora e 20 minutos prestados na última quarta, ele confirmou tudo e chamou o Bolsonaro de golpista, detonou. E aqui você vê quem é o comandante o ex-comandante Batista Júnior. Ele foi um dos ouvidos do inquérito, e o Batista Júnior, ele disse que o Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro, falou tudo aquilo, e ele é alguém que ficou no cargo até 2 de janeiro de 2023, e ele tem 63 anos, nasceu em Fortaleza, é filho do tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista, que também foi comandante da Aeronáutica, 1999-2003, longa carreira familiar de militares, e seu pai fez parte da primeira turma de ano de 1949, de acordo com a FAB Militar, possui 4.000 horas de voo e é muito respeitado na Força Aérea. O depoimento do ex-comandante da Aeronáutica é visto como esclarecedor e preciso por ministros do STF. Quer dizer, ele acabou com o Bolsonaro. E aqui, minha amiga, meu amigo, temos que ver o seguinte. Você veja, por exemplo, que a tentativa de golpe em 9 pontos, ele disse coisas que mataram o bolsonarismo. O andamento da denúncia, no crucial... Tal. Então ele confirmou a participação de Bolsonaro em reunião sobre tentativa de golpe, reiterou que o general Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente, disse que Paulo Sérgio Nogueira apresentou uma minuta golpista aos comandantes, afirmou que o chefe da Marinha colocou tropas à disposição da trama, disse que houve debate sobre a prisão de Alexandre de Moraes, relatou que sofreu ataques ordenados por Braga Neto por ter resistido à iniciativa golpista, avaliou que a tentativa de golpe não prosperou por falta de adesão das Forças Armadas, declarou que Bolsonaro sabia da inexistência de fraudes no sistema eleitoral, contou que o Bolsonaro pressionou para adiar a divulgação do relatório que mostrava que as urnas não tinham problema. Ele acabou com o Bolsonaro, não tem mais o que eles falarem. Os bolsonaristas ficaram sem discurso. Claro que tem alguns mais cara de pau, como um Eduardo Bolsonaro da vida, que vai tentar refazer a quadratura do círculo. Mas não vai conseguir, porque olha quem é Batista Júnior. Aqui é uma postagem de julho de 2021. Comandante da Aeronáutica curte post que pede faxina no Brasil. Ele também curtiu o tweet que foi cobrado para impor o voto auditável, e outro que diz que Lula roubou milhões do povo brasileiro. Em outro post, em outra reportagem, ele chama de advertência o que foi ameaça. Bolsonarista assumido, o Batista Júnior diz que militantes à margem da lei não serão protegidos pelas Forças Armadas. Na verdade, ele fez uma ameaça de intervenção militar em determinadas condições ali, mas ele falava que só num caso de ruptura institucional, de a esquerda tentar alguma das coisas malucas que eles previam.
O comandante da Aeronáutica curtiu tweets políticos de Bolsonaro e anti-esquerda. Post endossado pelo tenente brigadeiro comparou medidas sanitárias contra a Covid ao comunismo. Isso é de 12 de junho de 2021, 6 meses antes do ano eleitoral, em que ele acabaria se decepcionando com Bolsonaro. A Bia Kicis, inclusive, que é a bolsonarista mais bolsonarista, talvez, que tenha no Congresso, ela expõe o apoio político do comandante da Aeronáutica a ela e a elogia fortemente. Isso foi em também junho de 2021. Em novo caso da manifestação política de auto-integrantes das Forças Armadas, Bia Kicis publicou no Twitter o relato de uma conversa com o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, e ele admitiu que votou nela. Veja só em quem ele votou. O comandante da Aeronáutica curtiu um post que pediu faxina no Brasil, você já viu esse aqui, e segundo uma reportagem aqui, ele estaria tendendo a apoiar o golpe do Bolsonaro. Segundo aliados do presidente, apenas um dos 3 comandantes das Forças Armadas demonstra disposição de embarcar com Bolsonaro, o Batista Júnior. Era isso que se pensava, que ele embarcaria na aventura golpista. E aí a gente vê que realmente o Batista Júnior é alguém que foi interpretado erroneamente. Ele acreditava no Bolsonaro. E agora, essa pesquisa, todos os partidos fazem pesquisas tracking diariamente para saber as reações da população, do eleitorado, em relação a tudo que acontece. E o PL já tem muito bolsonarista falando isso. Em Brasília, muita gente já está sabendo disso, pelo país inteiro. A pesquisa foi um desastre, mostrou nas redes bolsonaristas, principalmente em redes do WhatsApp, que o clima é de barata voa. Ninguém sabe o que fazer, porque ninguém sabe como responder ao Batista Júnior. Agora caiu a mansão do Bolsonaro.